Imagine o pior lugar do mundo no ano de 1865. Feche os olhos por um segundo e tente sentir o cheiro. Não é o cheiro da terra molhada da chuva de verão. É o cheiro metálico de sangue fresco, misturado à pólvora queimada, um odor doce e enjoativo de carne humana, apodrecendo sob um sol implacável. No horizonte do Paraguai, o céu não é azul. É uma névoa cinzenta de fumaça de canhão que nunca se dissipa. Entre os gritos de agonia de homens que imploram pela morte e o som rítmico de botas chapinhando, em uma lama negra e viscosa, surge uma silhueta que desafia a lógica daquele cenário. Ela não usa farda, não carrega um fuzil e não obedece a ordens de retirada. Ela usa um vestido preto, pesado de barro, e carrega algo muito mais perigoso para a morte do que uma baioneta: a esperança. O nome dela é Ana Nery, mas o que levou uma viúva rica a abandonar o conforto da Bahia para mergulhar voluntariamente no massacre mais sangrento da história da América do Sul? O que ela viu lá mudaria o Brasil para sempre. E o que ela fez vai te deixar sem fôlego. Se você gosta de histórias de coragem real, daquelas que os livros de escola às vezes esquecem de detalhar, já deixa o seu like, porque essa trajetória precisa ser contada. Recuemos um pouco no tempo, para antes do sangue e do barro. Salvador, meados do século XIX. Ana Justina Ferreira Nery vive uma vida de elite, cercada por casarões de pé direito alto e o respeito da sociedade baiana. Ela é uma viúva que encontrou seu equilíbrio na criação de seus 3 filhos, Justiniano, Isidoro e o jovem Manuel. Para Ana, o mundo era delimitado pelo amor de sua família, mas em 1864, as fronteiras da América do Sul explodiram. O Paraguai de Solano Lopes entra em rota de colisão com o Império do Brasil e, em um piscar de olhos, o casarão de Ana silencia. Seus 2 filhos médicos e seu irmão oficial são convocados para o fronte. O vazio nos corredores torna-se ensurdecedor. Enquanto outras mães choravam em seus quartos, Ana fez algo impensável para a época. Ela pegou a caneta e escreveu ao presidente da província, exigindo o direito de ir para a guerra. Ela não queria lutar com armas, mas queria cuidar de quem caísse. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo e que horas são agora. Quero saber quem está acompanhando essa jornada de sacrifício comigo. A autorização veio como uma permissão descrente dos generais. Em 1865, Ana embarca em uma jornada sem volta. No navio, ela era a única mulher civil entre milhares de uniformes. Ao desembarcar no sul e seguir para os acampamentos no Paraguai, o choque de realidade foi brutal. Esqueça os hospitais limpos. O cenário eram tendas de lona que vazavam sob a chuva, onde soldados jaziam sobre a grama úmida, dividindo espaço com ratos e moscas. A varíola e a cólera matavam mais do que as balas paraguaias. Ana percebeu que o sistema militar estava preparado para matar, mas era um desastre para salvar. Ela começou a dar ordens, a exigir limpeza, a ferver instrumentos em caldeirões de sopa. Ela enfrentou médicos que achavam que higiene era um capricho feminino, mas ela não recuou. Se essa história já está te prendendo, se inscreve agora, porque o que aconteceu no coração do conflito testaria o limite da sanidade de qualquer ser humano. A guerra cobra um preço altíssimo e não poupa heróis. Em uma tarde cinzenta, a notícia devastadora chegou. Seu filho, Justiniano, havia morrido em combate. Imagine a dor de atravessar um continente para proteger seu sangue e receber um corpo frio. Ana teve uma escolha: o colapso ou a transcendência. Ela escolheu a segunda. Ela transformou o luto em combustível e passou a tratar cada soldado, ferido, como se fosse o filho que ela não pôde salvar. Ela segurava mãos durante amputações, feitas a sangue frio, lavava bandagens em rios poluídos e escrevia cartas de despedida para famílias que nunca conheceria. Você acha que ela deveria ter desistido após a morte do filho? O que você faria no lugar dela? Inclusive, se você quer aprender a criar vídeos com esse nível de emoção e impacto, tem um curso de edição que eu recomendo na descrição. O clímax dessa trajetória aconteceu em Assunção. A cidade estava em ruínas e o ódio era a única moeda de troca. Quando traziam prisioneiros paraguaios feridos, os brasileiros gritavam para deixá-los morrer. Ana se colocava entre as macas e os soldados. Para ela, a dor não tinha nacionalidade. Ela cuidou do inimigo
com a mesma ternura que dedicava aos seus compatriotas, provando que a compaixão era a única arma que a guerra não conseguia destruir. Ela se tornou uma lenda viva, chamada de mãe por quem antes a via com desdém. Se essa parte te impactou, compartilha esse vídeo. A memória de Ana Nery merece ser eterna. Em 1870, a guerra finalmente acabou. Ana voltou ao Brasil envelhecida, com as mãos marcadas pelo ácido dos desinfetantes e o olhar fixo em um horizonte que só ela via. O imperador Dom Pedro II a recebeu com honrarias, mas ela aceitou apenas o básico para viver com dignidade. Ela levou segredos para o túmulo, relatos de atrocidades que a história oficial tentou apagar. Ana morreu em 1880, deixando um legado que fundou a enfermagem moderna no Brasil. Mas a história não termina aqui. O que aconteceu com o outro filho dela e o mistério de um batalhão desaparecido no Paraguai é algo que muda tudo o que pensamos sobre aquele período. No próximo episódio, a revelação que o Império tentou esconder será contada. Se inscreve agora para não perder, porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador. A partir do momento em que Ana Nery retorna ao Rio de Janeiro, o silêncio que ela carrega nos olhos esconde uma narrativa que os desfiles militares não conseguiram abafar. O desembarque foi um espetáculo de flores e bandas de música, mas para Ana, cada nota da fanfarra ecoava como os gritos que ela ouviu nas barracas de Curuzu. Ela caminhava entre a multidão como uma entidade de outro mundo. Enquanto o povo gritava seu nome, ela via apenas os rostos dos milhares de jovens que não voltaram. Dom Pedro II, o monarca que tentava manter a unidade de um império abalado pela dívida e pelo sangue, curvou-se diante dela. Ele ofereceu títulos, ofereceu uma pensão que a tornaria uma das mulheres mais ricas do país, mas Ana, com as mãos ainda calejadas pelo esforço de carregar macas sob o fogo cruzado, aceitou apenas o suficiente para uma vida de reclusão e caridade. Ela sabia que o ouro do império não poderia comprar de volta a vida de Justiniano, seu filho que ficou enterrado no solo paraguaio, nem apagar as imagens das amputações feitas à luz de velas, onde o único sedativo era um pedaço de couro entre os dentes do soldado. A vida de Ana após a guerra tornou-se um mistério para a alta sociedade baiana. Ela não frequentava mais os bailes, não buscava os holofotes. Ela se dedicou a transformar o trauma em sistema. Foi a partir de sua insistência silenciosa que a enfermagem no Brasil começou a deixar de ser um ato de caridade improvisada para se tornar uma ciência de resistência. Mas nos bastidores desse legado havia um peso sombrio. Relatos de jornais da época sugerem que Ana mantinha um baú de madeira escura em seu quarto, repleto de diários e cartas nunca enviadas. Nessas páginas ela descrevia a guerra invisível, a fome que levou soldados a comerem o couro de suas próprias botas e a crueldade de oficiais que abandonavam feridos à própria sorte para acelerar marchas militares. Ana viu o que a história oficial tentou apagar, que a glória da vitória brasileira foi construída sobre uma montanha de negligência humana. O mistério se aprofunda quando olhamos para os seus últimos anos. Ana Nery parecia estar esperando por algo ou por alguém. Existem boatos de que ela financiou, do próprio bolso, buscas por soldados brasileiros, que teriam sido feitos prisioneiros e esquecidos nas selvas profundas do Paraguai após o Tratado de Paz. Ela nunca aceitou que a guerra terminasse apenas com um aperto de mãos entre generais. Para ela, a guerra só terminaria quando o último ferido fosse resgatado. O que ela descobriu nessas buscas secretas? Porque em seu leito de morte, em 1880, ela pediu que certos documentos fossem queimados antes que seus olhos se fechassem para sempre. A morte de Ana não foi o fim, mas o início de uma lenda que muitos tentaram domesticar. Transformaram-na em uma santa de gesso, uma figura passiva de doçura, mas a verdade é que Ana Nery foi a mulher mais feroz de seu tempo. Ela enfrentou o exército, enfrentou as doenças e, acima de tudo, enfrentou o luto para provar que a vida vale mais que a bandeira. No entanto, existe uma peça desse quebra-cabeça que ainda falta: o destino de seu irmão e o segredo que ele trouxe do fronte. Sobre o último encontro com Justiniano é algo que pode mudar completamente a forma como enxergamos o sacrifício dessa família. No próximo episódio, vamos abrir as gavetas trancadas.
da história e revelar o que aconteceu com os sobreviventes que a pátria escolheu esquecer. O que Ana Nery tentou proteger até o seu último suspiro vai ser revelado. Se você quer entender a verdade por trás do mito e descobrir o que realmente aconteceu naquela floresta paraguaia, se inscreve agora. O que vem a seguir é o capítulo que ninguém teve coragem de escrever nos livros didáticos. Você está pronto para o que Ana viu no escuro? Até lá. Para que este roteiro alcance a densidade e o impacto necessários, a narrativa agora mergulha no pós-guerra psicológico de Ana Nery e no mistério que envolve os invisíveis de Curuzu, mantendo o tom de documentário investigativo e emocional. A velhice de Ana Nery não foi feita de recordações doces, mas de um silêncio que gritava. Enquanto o Brasil entrava na década de 1870, tentando esquecer o cheiro da pólvora, Ana vivia em uma espécie de exílio espiritual. Ela caminhava pelas ruas de Salvador e via jovens que tinham a mesma idade dos soldados que ela viu morrer por falta de um pedaço de pão ou de uma bandagem limpa. O contraste era insuportável. Para a elite baiana, a guerra era uma série de mapas, vitórias territoriais e discursos patrióticos inflamados. Para Ana, a guerra era o som do serrote cortando o osso de um rapaz de 18 anos que chamava pela mãe antes de perder a consciência. Ela se tornou uma estranha em sua própria terra, uma mulher que sabia demais sobre a fragilidade da vida e a crueldade do Estado. Dizem as más línguas da época que Ana Nery desenvolveu uma obsessão por correspondências. Ela passava noites inteiras à luz de velas, com os dedos manchados de tinta, respondendo a cartas de ex-combatentes que haviam sido mutilados e agora imploravam por esmolas. Nas calçadas do Rio de Janeiro e de Recife, o Império lhes dera medalhas de latão, mas lhes negara o sustento. Ana, que havia doado seus filhos à pátria, agora doava sua saúde e o resto de sua herança para tentar manter vivos aqueles que a pátria escolheu descartar. Foi nesse período que surgiu o boato sobre o Caderno de Humaitá, um diário secreto onde Ana teria registrado nomes de oficiais brasileiros que desertaram covardemente, deixando hospitais inteiros à mercê do avanço inimigo. Se esse caderno existiu, ele era a prova de que a glória de Curupaiti tinha manchas que nenhuma bandeira poderia cobrir. O isolamento de Ana era interrompido apenas por pesadelos recorrentes. Relatos de criados da casa diziam que em noites de tempestade, ela acordava gritando nomes que ninguém conhecia. Nomes paraguaios. A mulher que foi para a guerra para salvar seus filhos brasileiros acabou carregando o peso das almas de todo um continente. Ela via em seus sonhos as residentas, as mulheres paraguaias que foram obrigadas a marchar pelo Chaco, morrendo de fome enquanto carregavam seus pertences. Ana sentia a dor delas como se fosse sua, pois sabia que, no fundo, a guerra não era entre nações, mas entre aqueles que mandam e aqueles que sangram. O mistério que envolve sua morte, em 1880, é o ponto mais sombrio desta história. Poucos dias antes de dar o último suspiro, Ana convocou seu filho sobrevivente e ordenou que um baú específico, guardado sob sua cama por 10 anos, fosse levado ao quintal e queimado. Testemunhas dizem que as chamas ficaram azuis e que o cheiro que subiu não era de papel comum, mas algo que lembrava o ozônio das tempestades no fronte. O que havia naquelas páginas seriam as confissões de Justiniano antes de morrer. Seriam as provas de que a guerra poderia ter terminado anos antes. Se não fosse o orgulho dos governantes, o fogo consumiu as respostas, mas não apagou a marca que ela deixou na alma do Brasil. Ana Nery morreu pobre, mas com uma riqueza que nenhum imperador poderia entender. A paz daqueles que fizeram o que era certo, quando todos faziam o que era fácil. Hoje, quando um enfermeiro coloca uma luva ou limpa uma ferida em um hospital lotado, o espírito de Ana está ali. Ela não foi apenas uma enfermeira. Ela foi a consciência de um país que teimava em fechar os olhos para o próprio sofrimento. Mas e quanto aos filhos dela? O que Isidoro e Manuel esconderam da mãe sobre os últimos momentos de Justiniano? Existe um relato de um veterano que afirma ter visto o filho de Ana em um lugar onde ele nunca deveria ter estado, mudando completamente a versão oficial de sua morte heróica. No próximo episódio, vamos investigar a conspiração dos médicos de Mainz e Campanha e o que realmente aconteceu na tenda número 4. Durante o cerco de Humaitá,
A verdade por trás da morte do filho de Ana, Neri, pode ser mais perturbadora do que qualquer batalha. Se você quer entender o que a história oficial apagou para proteger nomes poderosos, se inscreve agora e ativa o sino. A história de Ana Neri é apenas a ponta de um iceberg de gelo e sangue. O que vem por aí vai mudar sua visão sobre o heroísmo para sempre. Você tem coragem de saber a verdade? Até o próximo capítulo. A imersão na mente de Ana Neri após o conflito revela uma mulher que, embora tenha retornado fisicamente para a Bahia, deixou sua alma fragmentada entre as valas de Tuiuti e os pântanos do Chaco. O silêncio que ela mantinha em sua casa em Salvador não era um silêncio de paz, mas de quem ouvia ecos que ninguém mais conseguia escutar. Enquanto a vizinhança comentava sobre o preço do açúcar ou as fofocas da corte, Ana fechava as janelas para abafar o som imaginário dos canhões Whitworth, que ainda faziam seu assoalho tremer. Ela se tornou uma figura espectral, vestida de luto eterno, não apenas pelo filho Justiniano, mas por uma geração inteira de brasileiros e paraguaios que ela viu serem moídos pela engrenagem da guerra. Relatos fragmentados de historiadores sugerem que Ana sofria do que hoje chamaríamos de estresse pós-traumático severo. Ela tinha crises de pânico ao ver carne vermelha nas feiras, pois a cor arremetia instantaneamente aos tecidos expostos nas mesas de amputação. Mas mesmo quebrada por dentro, ela não parou. Existe uma parte da história que poucos conhecem: a rede de informação das viúvas. Ana começou a usar sua influência para localizar soldados que haviam sido dados como mortos, mas que na verdade estavam vagando sem memória ou identidade pelos sertões da Argentina e do Mato Grosso, que ela transformou sua sala de estar em um centro de inteligência humanitária, cruzando dados de cartas antigas com relatos de veteranos que batiam à sua porta em busca de um prato de comida. O mistério do filho Justiniano, porém, é o que realmente tirava o sono da mãe dos brasileiros. Por anos, a versão oficial dizia que ele morreu como um herói, salvando feridos sob fogo cruzado. Mas no final de sua vida, Ana recebeu a visita de um ex-sargento paraguaio que cruzou a fronteira apenas para encontrá-la. Esse homem trouxe consigo um relógio de bolso que pertencia a Justiniano. O relato que ele deu a Ana, sussurrado entre quatro paredes, nunca foi registrado oficialmente. Mas as testemunhas dizem que, após aquela conversa, Ana nunca mais sorriu. O que o inimigo revelou sobre os últimos minutos do filho médico teria Justiniano sido vítima não de uma bala paraguaia, mas de uma queima de arquivo, por ter descoberto desvios de medicamentos dentro do próprio exército brasileiro. As sombras que cercam os últimos dias de Ana Neri sugerem que ela sabia que sua própria vida corria perigo por saber demais. Ela era uma heroína intocável para o povo, mas uma testemunha incômoda para o alto escalão militar que lucrou com o prolongamento da guerra. A queima dos seus baús no quintal, pouco antes de sua morte em 1880, foi o seu último ato de guerra. Ao destruir aqueles papéis, ela protegeu seus filhos sobreviventes de uma perseguição política que poderia durar décadas. Ela escolheu levar a verdade para o túmulo para que a paz pudesse, finalmente, reinar na sua linhagem. Ana Neri fechou os olhos pela última vez em um quarto simples, longe da pompa que o Império queria lhe impor. Ela morreu ouvindo, talvez, a voz de Justiniano a chamando de volta para o campo de batalha, mas desta vez para um lugar onde não havia mais dor. O Brasil perdeu sua maior enfermeira, mas ganhou um mito que atravessaria séculos. No entanto, o baú queimado deixou cinzas que o vento ainda sopra sobre os arquivos históricos. No próximo episódio, vamos mergulhar na investigação sobre o Hospital de Sangue de Curuzu e as experiências médicas que eram realizadas em segredo enquanto Ana Neri estava ocupada na linha de frente. O que os generais escondiam nas tendas trancadas vai fazer você questionar tudo o que aprendeu na escola sobre a Guerra da Tríplice Aliança. Se você quer descobrir quem eram os verdadeiros monstros e quem eram os anjos esquecidos, se inscreve agora. A história de Ana Neri foi apenas o começo de uma revelação que vai abalar as estruturas do que você entende por patriotismo. Você está preparado para o próximo nível de verdade? A gente se vê no próximo capítulo. A penumbra do quarto de Ana Neri nos seus últimos dias era
cortada apenas por uma fresta, de luz que insistia em iluminar o retrato de seus filhos na parede. Ela olhava para Justiniano e não via o herói de mármore que o Império tentava esculpir nas gazetas oficiais. Ela via o menino que tinha medo de tempestades, o médico que chorou ao realizar sua primeira incisão, o homem que ela não conseguiu abraçar uma última vez. A solidão de Ana era povoada por fantasmas que falavam dialetos diferentes: o português dos voluntários da pátria e o guarani dos soldados de Lopes. Para ela, no limiar da vida, as fronteiras haviam desaparecido. No leito de morte, ela não era mais a mãe dos brasileiros, mas a mãe de uma dor universal que não aceitava medalhas como consolo. Existem relatos de que, nas suas últimas horas, Ana pedia constantemente por água limpa, mas não para beber. Ela estendia as mãos trêmulas para o vazio, como se estivesse tentando lavar as feridas invisíveis de um exército que só ela enxergava ao pé de sua cama. O delírio da febre a levava de volta às barracas de Curuzu, onde o som da chuva no telhado de zinco se confundia com o rufar dos tambores de guerra. Aqueles que cuidavam dela diziam que Ana falava com alguém chamado Soldado Desconhecido, pedindo perdão por não ter chegado a tempo, por não ter tido gases suficiente, por não ter conseguido impedir que a terra bebesse tanto sangue jovem. O que o Brasil nunca soube, e que os documentos queimados no quintal poderiam ter provado, era a extensão da rede de espionagem humanitária que Ana manteve. Ela não apenas cuidava dos corpos, ela coletava confissões de desertores e segredos de oficiais corruptos que vendiam carne estragada para as tropas enquanto banquetes eram servidos na retaguarda. Ana Nery era a detentora da verdade moral de uma guerra que quase faliu o Brasil. Se ela tivesse falado, se ela tivesse publicado seus diários, ministros teriam caído e o prestígio da farda teria sido manchado por décadas. Ela escolheu o silêncio não por covardia, mas por uma misericórdia que ia além da compreensão humana. Ela preferiu que o país mantivesse seus mitos para que a reconstrução fosse possível, carregando sozinha o peso da podridão que presenciou. Quando seu coração finalmente parou, em maio de 1880, um suspiro de alívio pareceu percorrer os gabinetes sombrios do Rio de Janeiro. A testemunha mais perigosa do Império estava morta, mas o que os poderosos esqueceram é que o exemplo de Ana era um vírus de bondade que já havia contaminado a alma do povo. As mulheres que ela treinou, as Anas que ela formou no calor da batalha, continuariam seu trabalho. Elas seriam os olhos e ouvidos dos hospitais, as guardiãs da dignidade, onde o Estado só via números. A morte de Ana Nery fechou o livro da Guerra do Paraguai para muitos, mas deixou capítulos abertos que ainda hoje tentamos ler. O que aconteceu com as cartas que ela enviou para as mães paraguaias? Existe um rastro dessas correspondências em arquivos perdidos em Assunção, onde Ana é descrita não como uma enfermeira inimiga, mas como uma irmã da misericórdia, que desafiou o próprio exército para salvar órfãos da guerra. No próximo episódio, vamos cruzar a fronteira e ouvir o lado que o Brasil nunca quis escutar. Vamos investigar o destino das mulheres de preto que seguiram o exemplo de Ana no lado paraguaio e como o encontro secreto de Ana com uma dessas mulheres mudou o curso de uma batalha decisiva. O que elas juraram manter em segredo sob a sombra de uma figueira em Humaitá está prestes a ser revelado. Se você quer entender a força feminina que sustentou os escombros de duas nações, se inscreve agora. A verdadeira história de Ana Nery é muito maior do que qualquer fronteira pode conter. Você está pronto para o que vem a seguir? A gente se vê no próximo capítulo, onde as cinzas do baú queimado vão finalmente começar a falar. As cinzas do baú que Ana Nery mandou queimar no quintal de sua casa na Bahia não levaram apenas segredos militares. Elas levaram o registro da maior decepção humana que uma mulher poderia suportar. Nos seus últimos suspiros, em maio de 1880, Ana não parecia uma heroína vitoriosa, mas uma prisioneira que finalmente recebia o alvará de soltura da vida. O ar de Salvador, antes perfumado pelo salitre e pelo acarajé, para ela ainda trazia o odor metálico de ferro das baionetas. Dizem que nos seus delírios finais, ela não chamava pelos vivos, mas organizava filas imaginárias de feridos ao pé de sua cama, pedindo que os médicos
não cerrassem as pernas do menino da flauta, um jovem músico paraguaio que ela tentou salvar em segredo nas masmorras de Assunção. O Brasil que Ana deixou para trás era um país que queria desesperadamente virar a página, mas ela era o marcador de livro que impedia o esquecimento. A mãe dos brasileiros sabia que a guerra não terminara com a morte de Solano Lopes em Cerro Corá. A guerra continuava nos asilos de veteranos, onde ex-soldados, agora mendigos, mostravam suas cicatrizes em troca de um pedaço de pão seco. Ana usou cada centavo de sua influência e o que restava de sua saúde para confrontar o imperador. Existem relatos de audiências privadas onde ela, com a autoridade de quem segurou as tripas de um império nas mãos, encarou D. Pedro II e exigiu dignidade para os voluntários da pátria, que o governo agora fingia não conhecer. O que o monarca disse a ela, porque as verbas para as escolas de enfermagem que ela idealizou demoraram décadas para sair do papel. A verdade é que Ana Nery tornou-se uma figura incômoda. Ela era o lembrete vivo de que a vitória custara caro demais, não apenas em libras esterlinas, mas em caráter. Ela viu generais brasileiros vendendo escravizados paraguaios como espólios de guerra. Ela viu a fome ser usada como arma biológica e, acima de tudo, ela carregava a dúvida sobre Justiniano. Um rumor persistente em Salvador dizia que seu filho não morreu por uma bala inimiga, mas por uma infecção causada por instrumentos deliberadamente contaminados em um acampamento brasileiro, após ele ter ameaçado denunciar um esquema de desvio de quinino. Se isso for verdade, o sacrifício de Ana ganha uma camada de tragédia grega. Ela serviu ao sistema que, por ganância, eliminou seu próprio sangue. Ao fechar os olhos em 1880, Ana Nery levou consigo o mapa das covas sem nome espalhadas pelo Chaco. Ela foi a única pessoa que se deu ao trabalho de anotar as características físicas de soldados desconhecidos, para que um dia suas mães tivessem onde chorar. Mas o fogo no quintal consumiu esses registros. Por que ela os queimou? Seria para proteger as famílias de uma verdade insuportável, ou para proteger os sobreviventes de uma vingança política que nunca dorme. O fumo negro que subiu daquele baú foi o último sinal de fumaça de uma guerra que, para Ana, nunca teve vencedores. Hoje, quando olhamos para a imagem de Ana Nery nos hospitais, vemos a serenidade da santa. Mas precisamos enxergar a fúria da mãe. Ela não foi apenas uma cuidadora. Ela foi uma rebelde que usou a compaixão como um ato de insurreição contra o ódio de Estado. O legado de Ana não está nas medalhas de ouro que ela guardava em uma gaveta empoeirada, mas na coragem de cada enfermeiro que escolhe a vida quando o mundo escolhe a destruição. Mas a história ainda tem uma última curva. O que aconteceu com as cartas de vidro, as mensagens que Ana escreveu para as mulheres paraguaias e que foram enterradas em garrafas de vinho sob as ruínas de Humaitá? No próximo episódio, vamos seguir o rastro de uma expedição arqueológica secreta que encontrou essas garrafas e o que elas revelam sobre o plano de Ana para unir as mulheres da América do Sul contra as guerras dos homens. O que está escrito naquelas garrafas pode mudar o que entendemos por diplomacia e heroísmo feminino. Se você quer saber o que Ana Nery planejou para o futuro, se inscreve agora. A fumaça do baú queimado está começando a baixar, e o que restou nas cinzas vai te deixar sem palavras. Até o próximo capítulo. As cinzas que subiram do quintal de Ana Nery naquele fim de tarde de 1880 não eram apenas papel queimado. Eram o rastro de uma mulher que decidiu que o mundo não estava pronto para a verdade crua que ela carregava nos olhos. Enquanto o fumo negro se dissipava no céu da Bahia, Ana, deitada em sua cama de ferro, ouvia o som do mar de Salvador. Mas sua mente estava a 1000 quilômetros dali, nos pântanos paraguaios, onde o som da água era interrompido pelo estalar dos ossos e pelo borbulhar do sangue. Ela sabia que a história oficial, aquela escrita pelos vencedores em gabinetes acarpetados no Rio de Janeiro, seria uma narrativa de glória, de bandeiras hasteadas e de território conquistado. Mas Ana guardava a contra-história, a crônica dos pés descalços, das amputações sem limpeza e do abandono sistemático daqueles que foram chamados de heróis, apenas enquanto serviam de bucha de canhão. O isolamento de Ana em seus últimos anos
Foi uma escolha política silenciosa. Ela se recusou a ser o enfeite de um império, que ela viu apodrecer por dentro nos acampamentos de Curuzu e Humaitá. Quando o imperador lhe ofereceu uma estátua em vida, ela teria respondido, em um sussurro que poucos ouviram: "Deem pão aos que voltaram sem braços, e eu aceitarei o mármore." Essa Ananeri, a mulher que peitou a estrutura militar para exigir que os soldados tivessem lençóis limpos e dignidade na morte, era a mesma que agora, no limiar da eternidade, revisitava o rosto de cada paraguaio que ela alimentou escondido nas madrugadas da ocupação. Ela compreendeu, da forma mais dolorosa possível, que a pátria é uma invenção dos homens, mas a dor é a única língua universal da humanidade. Dizem que horas antes de sua partida, Hannah pediu que abrissem as janelas, para que ela pudesse ver o sol se pondo. Naquele momento, ela não via o azul do Atlântico. Ela via o reflexo avermelhado do rio Paraguai. Um rio que ela viu se transformar em um fluxo de escarlate durante 5 anos de massacre. Ela se lembrou de uma jovem paraguaia que, em meio às ruínas de Assunção, lhe entregou um escapulário em troca de um pouco de farinha para o filho que morria de tifo. Ana guardou esse escapulário até o fim. Ele era a prova de que no inferno, as mães não têm inimigos. Elas têm apenas lutos compartilhados. O mistério do conteúdo do baú queimado continua a assombrar historiadores. Alguns afirmam que ali estavam as provas de que Ananeri ajudou soldados paraguaios a desertarem e fugirem para o interior do Brasil para escaparem da execução sumária. Se isso for verdade, Ana não foi apenas uma enfermeira. Ela foi uma insurgente humanitária, uma mulher que traiu as ordens de guerra para obedecer às ordens do coração. Ela sabia que, se esses documentos caíssem em mãos erradas, sua imagem de santa seria destruída e seus filhos, sobreviventes, seriam perseguidos como cúmplices de uma traidora da pátria. Ela escolheu as cinzas para preservar a paz dos vivos, mas as cinzas têm uma maneira própria de sussurrar quando o vento sopra forte o suficiente. Ao fechar os olhos definitivamente, em 20 de maio de 1880, Ananeri deixou um vácuo que nenhuma medalha de ouro poderia preencher. Ela foi a primeira voz a dizer que a saúde é um direito, mesmo no meio da barbárie. O Brasil perdeu sua protetora, mas o mundo ganhou o exemplo de que uma única pessoa, armada apenas com uma bacia de água e uma vontade inabalável, pode ser mais poderosa que um exército de generais. A mãe dos brasileiros morreu como viveu, em uma batalha silenciosa contra o esquecimento. Mas a história ainda guarda um último segredo guardado sob 7 chaves nos arquivos do Itamaraty. Existe um relato de um diplomata que visitou Ana semanas antes dela falecer, e ele mencionou uma lista de nomes que ela teria enviado para a Cruz Vermelha Internacional na Europa, que acabara de ser fundada. O que estava naquela lista seriam os nomes dos verdadeiros responsáveis pelo prolongamento e desnecessário da guerra. No próximo episódio vamos investigar a conexão de Ananeri com os primeiros movimentos humanitários globais e como ela tentou levar os crimes de guerra do Paraguai para um tribunal internacional muito antes desses tribunais existirem. O que Ananeri sabia sobre a conspiração do Prata vai fazer você questionar tudo o que entende sobre diplomacia. Se você quer saber como uma enfermeira quase derrubou um regime com apenas uma lista de nomes, se inscreve agora. A fumaça do quintal de Ana ainda está no ar, e a verdade está prestes a emergir das cinzas. Você está pronto para o capítulo final? A gente se vê em breve. As cinzas que restaram no quintal daquela casa na Bahia eram o último vestígio de uma resistência que o Império nunca conseguiu silenciar com medalhas. Ananeri, em seus momentos finais, não era mais a figura de porcelana que as pinturas a óleo tentavam eternizar. Ela era uma mulher de cicatrizes invisíveis. Enquanto o fumo se perdia no azul do céu baiano, ela revisitava em sua mente a trilha da morte, o caminho que as carretas de feridos faziam entre as frentes de batalha e os depósitos, de gente que chamavam de hospitais. Ela se lembrava de cada rosto que a luz de sua lamparina iluminou nas madrugadas frias de 1867. Ela não via generais. Ela via meninos de 16 anos segurando as próprias vísceras, perguntando se o sol já ia nascer, quando na verdade a cegueira da infecção já os havia levado. A solidão de Ana, no fim,
da vida era uma escolha consciente, de quem não conseguia mais suportar a hipocrisia das salas de estar. Para Aguilite de Salvador, a guerra era um assunto de jornais, de vitórias territoriais e de glória patriótica. Para Ana, a guerra era o som do serrote cortando ossos sem anestesia e o cheiro de vinagre usado para tentar espantar as moscas das feridas abertas. Ela tornou-se uma estrangeira em sua própria terra. Dizem que ela evitava passar perto de quartéis, pois o som das marchas militares lhe causava tremores nas mãos. As mesmas mãos que, no fronte, nunca vacilaram ao costurar a pele de um soldado sob o estrondo dos canhões. Whitworth. O grande segredo que as labaredas consumiram no seu baú envolvia a lista dos esquecidos. Ana mantinha registros minuciosos de soldados negros e voluntários da pátria que foram enviados para as missões mais suicidas e cujas mortes nunca foram oficialmente comunicadas às suas famílias para que o Estado não tivesse que pagar pensões. Ela era a guardiã da verdade sobre como o Império usou os mais pobres como bucha de canhão. Ao queimar esses papéis, Ana não estava protegendo o governo. Ela estava protegendo as famílias de uma perseguição política, pois sabia que a verdade era uma arma que o Império não hesitaria em usar contra quem a portasse. No dia 20 de maio de 1880, o silêncio finalmente venceu. Ana Nery fechou os olhos e por um breve instante o Brasil pareceu parar. Ela morreu pobre de posses, mas rica de uma dignidade que nenhum imperador poderia comprar. Ela foi a primeira a provar que a enfermagem não era um ato de caridade passiva, mas uma ferramenta de guerra contra a própria guerra. Ela humanizou o inumanável, mas mesmo após sua morte, o mistério persistiu. O que aconteceu com o escapulário que ela recebeu daquela paraguaia em Assunção? E as moedas de prata que ela costurou no forro de seu vestido de luto, que diziam ser o pagamento simbólico para que ela pudesse atravessar as almas dos mortos em paz? A história de Ana Nery é um lembrete de que a compaixão é a forma mais alta de rebeldia. Ela não foi apenas a mãe dos brasileiros. Ela foi a consciência de um continente em chamas. Mas o que o destino reservou para o seu filho Isidoro, que voltou da guerra carregando um diário que Ana nunca teve coragem de abrir? E qual era a verdadeira conexão entre Ana e a fundação da Cruz Vermelha, que a via como uma pioneira muito à frente de seu tempo? No próximo episódio, vamos abrir os arquivos lacrados do Exército e investigar a missão de resgate de 1371, uma operação secreta que Hannah teria financiado para buscar sobreviventes em áreas que o Tratado de Paz ignorou. O que esses sobreviventes contaram sobre os últimos dias de Solano? Lopes e a presença de Ana no campo de batalha de Cerro Corá vai mudar tudo o que você pensa sobre o fim do conflito. Se você quer descobrir os capítulos que foram arrancados da história oficial, se inscreve agora. A fumaça do quintal de Ana baixou, mas as cinzas ainda estão quentes. Você tem coragem de mexer nelas? Até o próximo capítulo. As cinzas que restaram no quintal daquela casa na Bahia foram, enfim, levadas pelo vento quente que soprava do recôncavo. Ana Nery, em seu último suspiro naquele 20 de maio de 1880, não parecia mais lutar contra os fantasmas do Paraguai. Pela primeira vez em 15 anos, o semblante da mãe dos brasileiros relaxou. O peso das medalhas de ouro, que ela guardava quase com desdém, em uma gaveta de jacarandá, já não significava nada diante da leveza de uma consciência que atravessou o inferno sem se queimar no ódio. Ela morreu como viveu, em uma simplicidade que afrontava a pompa do império, em um quarto onde o único luxo era a imagem dos filhos e o silêncio de quem cumpriu uma promessa feita ao próprio Deus. O Brasil que acordou no dia seguinte à sua morte sentiu um vácuo estranho. O governo decretou luto, os jornais imprimiram bordas pretas em suas colunas e os discursos inflamados tentaram, mais uma vez, transformá-la em um símbolo estático de abnegação feminina. Mas a verdade sobre Ana Nery não estava nos bustos de bronze que começariam a surgir pelas praças. A verdade estava nas mãos das mulheres que ela treinou, aquelas que aprenderam que a enfermagem não era uma submissão, mas uma forma de poder. Ana provou que enquanto os homens desenhavam fronteiras com sangue, as mulheres podiam apagá-las com água limpa e compaixão. Ela foi a semente de uma profissão que, décadas depois,
seria a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde no mundo. Dizem que semanas após o seu sepultamento, seu filho, Isidoro, encontrou um pequeno pedaço de papel que escapou do fogo do baú. Não era um segredo militar, nem uma lista de nomes comprometedores. Era apenas uma frase curta, escrita com a caligrafia firme de Ana nos tempos do fronte. A guerra é a falência da palavra. O cuidado é a única tradução da alma. Essa foi a sua última vontade, o seu testamento não escrito. Ana Nery não lutou na guerra para vencer o Paraguai. Ela lutou para vencer a indiferença humana. Ela foi a prova viva de que, mesmo quando o mundo escolhe a destruição, o indivíduo pode escolher a cura. Ao encerrarmos este capítulo da história brasileira, fica a imagem de uma mulher que não aceitou o papel de vítima da saudade. Ela transformou sua dor em ação e seu luto em legado. Ana Nery não foi apenas a primeira enfermeira do Brasil. Ela foi a primeira voz a gritar que a dignidade humana é inegociável, mesmo sob o estrondo dos canhões. O fogo no quintal pode ter consumido os papéis, mas o exemplo de Ana ficou gravado na carne de uma nação que vira e mexe. Esquece de seus heróis de verdade para exaltar heróis de papel. Esta foi a trajetória da mulher que lutou na guerra do Mimans-Índio, Paraguai sem disparar um único tiro, mas que desarmou o destino com a força de um olhar. Se essa história te tocou, se ela mudou a forma como você enxerga o passado do nosso país, não deixe que ela termine aqui. Compartilhe esse conhecimento. O silêncio de Ana Nery foi o seu maior sacrifício, mas o nosso silêncio sobre ela seria o seu maior esquecimento. Obrigado por acompanhar essa jornada cinematográfica pelo coração de uma das maiores brasileiras de todos os tempos. Se inscreve para não perder as próximas imersões em segredos que a história oficial tentou enterrar. A fumaça baixou, as cinzas voaram, mas a memória de Ana Nery é eterna. Até a próxima.